Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Junto ao Flamengo, no final desta Taça Guanabara, enfrenta a equipe do América. Para o Flamengo não ser o campeão hoje, ele tem que perder para o Vasco da Gama e o americano vencer o América em Campos. O empate, portanto, basta para que o Flamengo comemore hoje o tricampeonato da Taça Guanabara. E o treinador Cláudio Coutinho confia no tricampeonato, mesmo sem Zico, não, Coutinho? Como já ganhamos até outro tricampeonato sem o Zico. Ele vai fazer falta? Faz muita falta e eu estou preocupado. O que é que houve com o Zico? Problemas musculares. Se o Vasco da Gama, ou melhor, se o Flamengo não tem Zico, o Vasco da Gama hoje sem o jogador Dudu, titular da meia cancha. Aí o início do espetáculo. Proteção do jogador Rondinelli. É o primeiro tiro de meta para a equipe do Flamengo. Saída de bola com o quarto zagueiro Moser. Aí Andrade. Carpegiani. E o treinador Gilson Nunes pode dirigir o Vasco pela última vez, com uma grande vitória, Gilson? Sim, eu espero. E sinceramente não tem nada definido, muita conversa se propala, de forma que vamos aguardar os acontecimentos. É que o treinador Zagallo pode assumir o Vasco na terça-feira. Orlando. Volta o Vasco. Catinha. Prepara a disputa contra Júnior. Levantamento de Pintinho. É a primeira tentativa do comandante de ataque, Roberto. Presença de Andrade. Trabalhando com Júnior. Andrade. Aí na jogada pessoal para o Leroy. Catinha estava impedido. Mas errou o bandeira amarela Paulo Roberto Chaves. Acontecendo na marca de 4 minutos 38 segundos no tempo inicial. 0-0. Tentativa de Adílio. O treinador Zagallo deve assumir o Vasco até quarta-feira. A proposta feita pelo Vasco ao treinador é a seguinte: 2 milhões de luvas, um carro 0 quilômetros, no valor até 600 mil cruzeiros, 450 mil cruzeiros por mês, prêmios dobrados e 1 milhão de cruzeiros se for campeão do estado. O contrato é por 18 meses. Falta o Flamengo, Tita. Era para Paulinho. Jogando o Serginho pela equipe do Vasco da Gama. A entrada faltosa do jogador Andrade, camisa meia dúzia do time do Flamengo. Posicionando a bola, lateral direito Orlando. Cobrador oficial de faltas a média distância pela equipe do Vasco da Gama. Repare a distância que ele toma. Vem aí o Censo 80, fala Brasil. Aí o Carlos Alberto Pintinho. Marco Antônio. Braguina, deixando pela meia esquerda. Marcação do Carlos Alberto, entrada faltosa pelas costas. A falta anotada pelo árbitro Luiz Carlos Félix. Agora o Roberto.
3 na barreira. Apenas o tiro de meta para a equipe do Flamengo. O Vasco nessa Taça Guanabara teve uma vitória, 2 derrotas e um empate. Empatou com o Botafogo, perdeu para o América, venceu o Fluminense e perdeu para o Americano. Júnior. No lançamento. Júlio César. Esse pra dentro do gol, Paco. A jogada prensada com o defensor do Vasco da Gama. O Serginho, que está sentindo, saiu de campo. Agora a torcida do Flamengo pediu pênalti, mas não houve nada. Aconteceu na marca de 12 minutos do primeiro tempo e a torcida do Flamengo xingando o juiz. Uma arrancada de Roberto recebendo a falta, a entrada mais dura do jogador Andrade. O Andrade atingiu o tornozelo do Roberto. Na marca de 16 minutos, Flamengo 0, Vasco da Gama 0. É mais uma reportagem esportiva da Rede Globo para você. Decisão da Taça Guanabara. Júnior. É pra Tita, na boa penetração, um toque a mais na bola. Quando ele foi dominar, a bola bateu na canela do Tita. Adiantando para o goleiro Mazzaropi. O Carpegiani. Carpegiani. Adílio. Arriscando de fora da área. Um bom tiro, vai à linha de fundo. Apenas o tiro de meta para a equipe do Vasco da Gama. Flamengo 0, Vasco da Gama 0, 25 e 15. Primeiro tempo, Júnior. Luizinho bateu de primeira. Léo. É para Hilton. Dividiu, ganhou o Flamengo. Carlos Alberto. Luizinho. Tita na grande área pedindo. Olha o Tita. Olha a chance. Uma excelente jogada do ataque do Flamengo. E a presença muito boa do goleiro Mazzaropi. Aí de novo o Flamengo. Rondinelli. Arriscou o xerife de fora da área. Tentativa de Ailton. Roberto pela meia. O passe foi para Guina. Cortou Tita. Aí o Roberto em cima. Tentou ganhar na raça e o juiz marcou agora a falta do Tita em cima do Roberto. Reclama o Tita. Cartão amarelo para Tita. E a falta foi clara. A disputa de bola. Já no chão. Quando o Roberto tentava levantar. O Tita cometeu a falta pela meia direita. Aí sentindo ainda o comandante de ataque Roberto do Vasco da Gama. E é uma boa oportunidade. Orlando e para o próprio Roberto. Colocado o Marco Antônio para a cobrança da falta. Estourando na barreira. Orlando. Ailton.
decidido, entrando Carlos Alberto. Recuperação de Léo. Carlos Alberto Pintinho. Orlando. Alberto. E a obstrução marcada pelo árbitro. Uma reclamação de Andrade. Andrade dizendo que o Roberto ajeitar a bola com o braço. 34 primeiro tempo, 0 Flamengo, 0 Vasco da Gama. E agora a tentativa deve ser do próprio Roberto. Chegando também Marco Antônio. Partiu Roberto. Bom tiro. Boa defesa do goleiro Cantarelli. Aí no lance individual, tentando o Luizinho. Tinha passado da linha da bola. Cortou Léo. Marco Antônio. O levantamento é para Guina. Tentou o cruzamento. Presença do goleiro Cantarelli. Agora para Guina, Catinha. Guina. Roberto pediu no comando. Passe para Catinho, tiro. Grande presença do goleiro Cantarelli. Tirando com o pé. Na penetração muito rápida do ataque do Vasco. Trabalho de Carlos Alberto. Corrigiu certinho. Júnior. Marco Antônio fez menção que atrasar a bola para o goleiro Mazzaropi e acabou chutando pela linha lateral de qualquer maneira. 45 tempo regulamentar esgotado. Vai acabar o primeiro tempo 0-0. Adílio. Cobertura de Carlos Alberto Pintinho. Proteção apenas a saída de bola. Liga de fundo, tiro de meta para o Vasco da Gama. Esse é o Guina. Levantamento cumprido para Roberto. Houve o toque do Rondinelli, senão o Roberto ia pegar livre na cara do goleiro Cantarelli. Aí o árbitro Luiz Carlos Félix encerrando o primeiro tempo com 0-0. Raul Quadros. 0 Vasco 0, dando a coluna do meio. Jogo 2 encerrado, Grêmio 3, Guarani 0, coluna 1. Jogo número 3, Caxias 2, Internacional 0. Deu a coluna 1 mais uma zebra. Jogo 4, a maior delas, Curitiba 0, Guarapuava 1, coluna 2. Jogo 5, Pato Branco 0, Atlético do Paraná 1, coluna 2. O jogo 6 vai para o sorteio, jogo 7 para o sorteio, 8 por sorteio. Jogo 9, Estudiantes 0, Tajeres 0, coluna do meio. Jogo 10, Caldense 0, América 1, coluna número 2. Jogo 11, Vila Nova 0, Tupi 1, coluna 2. Jogo 12, Americano 1, América 0. Vai dando a coluna do meio. Aliás, a coluna 1 em Campos. E no jogo 13, Botafogo 1, Fluminense 1, coluna do meio. Cláudio Coutinho, alguma modificação tática para esse segundo tempo? Não, vamos tomar mais cuidado com a nossa marcação nos contra-ataques, também do Catinho. E vamos agrupar mais o time, que no final perdeu um pouco a coesão ali no meio de campo. Então, para a etapa complementar, está aí Andrade. Carlos Alberto. Passe a Tita. Carlos Alberto. Levando bem a marcação do Marco Antônio. Cruzamento para Adílio. Orlando e a falta cometida pelo Júlio César. Tentativa do ponteiro esquerdo, Ailton.
Marco Antônio para a cobrança da falta. Levantamento. Olha o Zandonaide. A chance na boca do gol. O jogador Roberto não aproveitou. O rebote que ficou fácil. E o Cantarelli acabou abafando na segunda vez. Uma boa penetração do jogador Zandonaide. E na falha da defensiva do Flamengo. No miolo de área. Quarto zagueiro Moza. Orlando. O corte pelo Vasco da Gama. Zandonaide. Ina. Vai chegando o Adílio. Aberto o Catinha pedindo bola. Ina insistindo no lance individual. Agora o bom passe para Catinha. Aí o cruzamento rasteiro. Roberto recebeu a jogada incrível do ponteiro esquerdo. Ailton perdeu na porta do gol do Flamengo a grande chance do Vasco da Gama. Vasco. O levantamento da Catinha. Ali o Ailton. Quem cabeceou foi o Andrade. O Ailton estava na jogada com o Andrade. O Andrade se apavorou e cabeceou para fora. Mais um momento de perigo contra o gol da equipe do Flamengo. Vai apertando o Vasco da Gama. Marca de 6 minutos. Tornando para Roberto. Olha o Guina. Afastou a retaguarda do Flamengo. Tita. Mário Júnior. Carpegiani. Tentativa para Luizinho. Ou corte de Carlos Alberto Pintinho. Zandonaide. Servindo o Roberto. O lance individual já levou a marcação do Rondinelli. O passe do Zandonaide. Na entrada da área. Era um momento de muito perigo contra o gol do Flamengo. Uma reportagem esportiva da Rede Globo para você. Ao vivo do Maracanã, a decisão da Taça Guanabara. Cobrança para a grande área. O toque do Moser. Afastou o Pintinho. Aí o Roberto. A resposta pelo Vasco da Gama. Marcação agora do Júnior. Levou o Roberto, mas com falta cometida pelo Júnior. Pelo setor direito do ataque do Vasco da Gama. Vai se preparando Orlando. Em Campos, 1 para o americano, 0 para o América. Adílio. Portuguina. Novamente a representação do Flamengo. Tita. Adílio. Quarto zagueiro Léo. Levando. Roberto tem condições de jogo. Aí o comandante do ataque, Léo, está na grande área. Caiu o Roberto na tentativa de jogada com o Rondinelli. Fica reclamando mais uma vez a torcida do Flamengo. Adílio. Júlio César. Contra o Orlando. O árbitro da partida, apenas o tiro de meta para a equipe do Vasco da Gama. À medida que passa, vai ficando mais nervoso o jogo. Aí o Catinha. Olha o corte da retaguarda do Flamengo, olha a sobra. Guina, olha a chance do Vasco da Gama. Cantarelli. Guina. Do rebote de Catinha, mas pintou o gol do Vasco da Gama. Pintou o gol do Vasco da Gama. Uma defesa extraordinária do goleiro Cantarelli. Depois a sorte salvando o Flamengo com a bola batendo no travessão. E o
banco do Vasco aqui pedindo a torcida para apoiar o time. E não é nada mais do que isso que a torcida está fazendo. O banco também torce a beça quando o Cantarelli agora está no chão. Olha a renda da partida. 9.032.040 cruzeiros. 9.032.040 cruzeiros. Público, 75.853 pagantes. Modo ainda caído o goleiro do Flamengo, Cantarelli. 0-0. A verdade é que o Vasco da Gama quer a todo custo atrapalhar a festa do Flamengo. Aqui vai o Orlando. Passe de Juan para Orlando. Júlio César. Aí o Anselmo. Pelo meio, Adílio, o Anselmo fica prendendo pela meia esquerda. Andrade. Carpegiani. Anselmo. De fora da área, um bom tiro de pé direito de Anselmo. Orlando. Passe comprido na direita. Guina. A marcação do Andrade. Insistindo, ganhando o Guina. Catinha. Repare o lance. Zandonaide. Boa deixada. Ailton. Grande tiro à linha de fundo. Mais um momento de muito perigo contra o gol do Flamengo. Júlio César. Vai para cima do Orlando. Levou o Guina também. Tirando o Pintinho. Aí o jogador Adílio. Número 8 do Flamengo. Bola na grande área do Vasco da Gama, tirando o Juan. Catinha. Quando vem o Moser. E a falta do Andrade. Valeu o lance, o árbitro não. Parou. Quando estava levando vantagem ao ponteiro direito do Vasco da Gama. Tentativa era para Adílio. Se meteu o ponteiro Ailton, ganhando pela equipe do Vasco da Gama. Zandonaide. Pintinho. Para Roberto. Grande passe para Zandonaide. Se desequilibrou quando tinha tudo para chutar a bola pro gol. Mais uma chance perdida pela equipe do Vasco. Guina. Zandonaide. Aqui na direita para o jogador Carlos Alberto Pintinho. Zandonaide está livre. Marco Antônio, ele viu. Aí o Marco Antônio. Levantamento na entrada da área. A torcida reclamou toque de Moser. Foi visível o toque de mão do zagueiro Moser. O juiz viu e mandou seguir o lance. Carpegiani, Adílio. Anselmo pediu pela meia. Carpegiani. Olha o Júlio César. Grande tiro de Júlio César. Melhora a defesa de Mazzaropi. Batendo roupa pro primeiro e segurando firme depois. Grande momento do time do Flamengo. Trabalhando na intermediária a equipe do Vasco da Gama. Zandonaide. Roberto. Tem Ailton na esquerda. Livre Ailton. Levou o ponteiro na hora de bater. Foi pressado pelo Andrade. Carpegiani. Levando a marcação do Guina no meio campo. Tá aí o Tita. Abertura para Júnior. 27 minutos e 15. Segundo tempo 0-0. Em Campos 2-0 para o americano.
Arriscando o Tito, um tiro perigoso que ficou na frente de Mazzaropi. Mesmo assim ele segurou firme. Boa defesa do goleiro do Vasco da Gama. É um grande jogo de futebol. 29 minutos. 0 para o Flamengo, 0 para o Vasco. Júlio César. Bom corte de Léo. Carlos Alberto. Olha o Carpegiani de frente para o gol, a batida. Mais um momento de perigo contra o goleiro Mazzaropi. Vem aí o Vasco da Gama. Catinha. Ela bateu por último no Catinha, mas o bandeirinha está marcando para o Vasco da Gama. É escanteio para o Vasco. Último toque feito pelo Andrade. Colocado Catinha. O juiz para o jogo para que seja processada a substituição na equipe do Vasco da Gama. Vai entrar o Wilsinho. E aí saindo o ponteiro esquerdo, Ailton. Estamos com 33 minutos. Batida de Orlando muito fechado. Vai direto à linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Flamengo. Lateral do Vasco da Gama. 41 minutos. Flamengo a 4 minutos do tricampeonato da Taça Guanabara. Ela saiu, foi a linha de fundo. E o Vasco da Gama ainda tem este escanteio na marca de 41 minutos, 30 segundos. Orlando. Guina. Olha o toque de Wilsinho. Cantarelli. E acabou que não houve a sobra. O Wilsinho da pequena área, com a bola rasteira e a defesa do goleiro do Flamengo. Vem aí o censo 80. Fala, Brasil. Volta o Vasco da Gama, Catinha. Ela bateu em Júnior. Olha a falta do Orlando que fica reclamando a passagem do Anselmo. Não deve acabar bem o jogo entre Orlando e o Anselmo. O Orlando caiu, o Anselmo chutou o Orlando aqui na frente. E o Orlando foi para dar um soco no Anselmo. Quando o juiz viu, o Orlando recuou. E a falta anotada pelo árbitro contra a equipe do Flamengo. 45 minutos, tempo regulamentar esgotado. 0-0, Flamengo e Vasco da Gama. Roberto. Corte feito pelo Rondinelli. Jogou de grilo o jogador Júnior. Tita. Guina. Lateral do Vasco da Gama, Catinha se prepara. Orlando. Corte de Andrade. É a festa da torcida do Flamengo. O Vasco vai em cima, ainda acredita. Aí o Roberto. E o árbitro já notava impedimento de Roberto na grande área do Flamengo. Seis minutos, estamos com 1 minuto além do tempo. E aí a festa merecida da torcida do Flamengo. E conquista com este empate o tricampeonato da Taça Guanabara. Carlos Alberto. Chegando o Léo. O Vasco não se entrega. Tirou Adílio. Resposta de Juan. Carlos Alberto. Mais um tricampeonato.